Boa tarde. Está entrando ao CVN Notícias e a principal notícia do dia é como a pandemia influenciou nos empreendimentos da Bahia. Para entendermos melhor esse assunto, entrevistamos alguns empreendedores em Vila de Abrantes, Camaçari, para saber como é que foi essa fase na pandemia e quais mudanças foram necessárias para desenvolverem seus negócios. Com isso, é com você, Ana Luísa. Olá, bom dia. Estamos aqui com a dona Martinha. É uma satisfação enorme estar aqui com a senhora. A gente gostaria de saber quais foram as dificuldades que o seu empreendimento ou seu emprego enfrentou durante a pandemia e como você enfrentou. As dificuldades foram com as restrições, né? Como havia muitas restrições, as pessoas tinham que ficar em suas casas, não podiam sair para fazer o serviço presencial, porque no caso do meu ramo, que é salão de beleza, a cliente precisa estar dentro do estabelecimento, como havia restrição de contato, então eu realmente tive que fechar as portas. E a alternativa foi recorrer ao online, fazer live, vender produtos pelo WhatsApp, para garantir, né, que a clientela continuaria fixa no salão. Muito bom saber disso. E você acha que a pandemia influenciou diretamente a sua relação com a tecnologia? Totalmente, porque até então eu não tinha tanta necessidade, não via tanta necessidade, né, de me envolver com redes sociais, com conversas online, grupos de WhatsApp. Tudo isso acabou se intensificando por causa da distância, né? Então, tinha que haver a proximidade virtual, já que a distância geográfica limitava a gente, né, pelo cenário que a gente vivia. Bom, e se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão nos assistindo, qual seria? O conselho que eu daria, né, que eu dou, é que toda situação difícil passa, né? E nós precisamos, como empreendedores, são muitas dificuldades que o empreendedor enfrenta no Brasil, e principalmente da minha faixa etária, que eu sou de uma geração em que a tecnologia não era tão exacerbada nem necessária. E hoje ela é fundamental. Então, qual o conselho que eu dou? Se envolva o quanto antes com a tecnologia, né? Desenvolva-se nessa área, na área de comunicação também, porque você precisa estar lidando com o público virtual, que é diferente do contato pessoal, exige uma desenvoltura maior, exige mais oratória. Então, esse é o meu conselho. Preparo. Muito obrigada pela participação. Estamos aqui com o senhor Jai. Bom, gostaríamos de saber do senhor quais foram as dificuldades enfrentadas pelo senhor em relação ao seu emprego ou empreendimento na pandemia. Foi terrível. Terrível, inclusive a gente pensou que não ia conseguir suportar, né? Achamos que não ia, a gente que é comerciante achou que não ia vencer esse período. Mas graças a Deus a gente conseguiu vencer e hoje estamos aqui firme e forte. Que bom, né? E quais foram os mecanismos ou inovações que o senhor pensou para resolver esses problemas? Foi o delivery, que antes eu não tinha delivery. Aí na época que ocorreu isso aí, a gente teve que fechar, né? E aí veio a ideia de todos os comerciantes que na época não tinham delivery, surgiu o delivery, porque conseguimos vencer. E hoje eu não consigo mais ficar sem delivery. Foi uma coisa que foi ruim, mas foi um aprendizado pra gente, comerciante. Bom, e você acha que os comércios da Bahia, eles sofreram muito com a questão da pandemia ou você acha que eles conseguiram se restabelecer bem depois da pandemia? Uns sim, outros não. Assim, como eu já vi em entrevista de alguns comerciantes, teve muitos que ganharam muito dinheiro nessa época. Acho que pela forma de trabalhar, né? Tipo assim, conseguiu colocar o delivery e tal. Resumindo, teve corte de custo, de gasto no caso. E aí conseguiram. E se você pudesse dar um conselho para quem está sofrendo alguma dificuldade com o seu empreendimento, qual seria? Eu acredito que é saber administrar. Isso é fundamental. Ter controle
e saber administrar. Bom, agradecemos pela participação. Estamos aqui com a dona Bárbara, é um prazer estar aqui com a senhora. Bom, e para começar, a gente gostaria de saber se a senhora enfrentou desafios no seu empreendimento ou no seu emprego durante a pandemia e se a senhora precisou inovar. Sim, encontrei desafios porque vivíamos em meio ao lockdown, muitas pessoas não podiam empreender, aí foi liberada a área de alimentação, aí minha inovação foi justamente essa, partir para a área de alimentação, que era o que era liberado no momento. Bom, e a senhora recebeu algum apoio do governo no seu empreendimento ou foi tudo por conta própria? Não tive apoio, incentivo de governo nenhum. Eu, meu marido, minha família, minhas filhas, a gente começou a empreender juntos, então foi tudo esforços próprios, né? Nossa família juntos. Bom, e para fechar, a gente gostaria de saber se a senhora aprendeu alguma lição com isso tudo e se a senhora ainda aplica essas lições ainda hoje no seu empreendimento. Sim, fica uma grande lição, porque enfrentamos dificuldades, né, todos nós, principalmente nessa época da pandemia, e a lição é não desistir, né? Começamos com mercadoria no fundo da mala do carro, em frente a uma escola, e foi muito difícil. Não desistimos. Hoje eu tenho o meu estabelecimento próprio e se eu tivesse desistido na época, estaria desempregada hoje. Então fica a lição de persistir, insistir nos seus sonhos que a gente consegue. Bom, muito bom saber. Obrigada pela participação e é com você, Giovana Costa. Obrigada, Ana Luísa, por essas entrevistas maravilhosas. Bom, com isso, vamos para as próximas notícias do dia. Para isso, para melhor coleta de dados, vamos chamar o analista Davi Ottoni. É com você, Davi. Certo, começando pela primeira pergunta, que é: você era empregado ou possuía um empreendimento antes da pandemia? 35% dos entrevistados afirmaram que sim, eram empregados, enquanto 15,7% afirmaram que possuíam um empreendimento antes da pandemia. Quanto à moda e à mediana, começamos pela moda. A moda representando o valor que mais se repete em um conjunto de dados, correto? Então, a tendência foi de sim possuir emprego, essa opção, com 35,3%. Sobre a mediana, essa seria a idade do meio quando nós organizamos os dados em uma ordem crescente. Perfeito? Então, ela também favorece essa mesma opção do sim possuir emprego, pois essa categoria passa a marca de 50% quando os dados são somados. 19,6% dos entrevistados trabalhavam no ramo de vendas, enquanto 9,8% eram no setor de vendas, também eram no setor alimentício. Perfeito? Durante a pandemia, 43,1% preservaram seu emprego ou empreendimento, mas 17,6% não conseguiram. Bom, através dos dados recolhidos da pesquisa, nós podemos ver que durante a pandemia a dificuldade principal enfrentada pelas pessoas em seu empreendimento ou emprego foi o impacto financeiro, certo? Em segundo lugar, foi a saúde mental dentro da nossa pesquisa, indicando que a pandemia afetou gravemente a renda do comércio e causou impactos psicológicos que prejudicaram as formas de uma pessoa poder gerir seu negócio ou trabalhar nele. 66,7% das pessoas conhecem mais de um empreendimento que faliu na pandemia. Esse dado indica uma quantidade alta de falências na pandemia devido a dificuldades apresentadas anteriormente, no tópico passado. 41,2% afirmaram que a tecnologia foi muito importante no desenvolvimento do negócio, tendo um papel crucial. Além disso, 39,2% dos entrevistados utilizaram o WhatsApp como canal principal de interação com os clientes.
Um dado interessante é que 25% das pessoas encontraram a solução para as dificuldades ao se adaptar ou criar novos mecanismos, enquanto 11,8% não conseguiram. Então nós temos 3 parcelas. A primeira parcela é a de pessoas que são os 25% que conseguiram superar essas dificuldades através de adaptabilidade e criatividade. Nós temos 11,8% de pessoas que não conseguiram de forma alguma e nós temos uma parcela de 9,8% das pessoas que recorreram a diminuir os seus negócios para poderem lidar com essas dificuldades, certo? Quando também perguntados sobre estarem diante de uma situação de falência, 49% dos entrevistados afirmaram que com certeza se viram na necessidade de inovar. Esses dados podem nos indicar uma possibilidade de superação das dificuldades através da criatividade e da adaptabilidade em um meio que seja empresarial. Na pergunta, você acredita que a pandemia alterou permanentemente a forma como você gerencia seu negócio? 27,5% acreditam que sim, em parte. 9,8% acreditam que tudo voltou ao normal e 9,8% afirmam que tudo mudou completamente. Os dados, pela maioria, apresentam uma noção de mudança permanente que a pandemia causou no empreendedorismo, de forma que as pessoas mudaram a sua maneira de negociar e gerenciar suas empresas devido ao período da pandemia.